João, nessa pesquisa aí que fizeram, dessa instituição aí vinculada à USP, eles fizeram entrevistaram quase 600 pessoas, perguntaram a identidade ideológica deles. Considera-se de esquerda, de direita, de centro, nada disso. 92% direita. É a manifestação. Isso aí é óbvio, também isso não é surpresa para ninguém, mas só para a gente ilustrar aqui, porque o próximo é o próximo que traz uma novidade. Foi uma manifestação, obviamente, da direita, puramente direita, 1% é de esquerda. Provavelmente o cara que respondeu a isso não sabe nem que é esquerda, mas tem uma... Respondeu tirando um sarro, né? Ela falou tirando um sarro. Aqui, ó, eu falo aqui, ó, no que diz respeito a temas como família, drogas, punição criminosa, se considera conservador, muito conservador, 78%. Também essa pergunta aí um pouco, né? Muito conservador, 78%. Um pouco conservador, 18%. Nada conservador, 2%. A pergunta, lembrando, no que diz respeito a temas como família, drogas e punição criminosas, se considera conservador. Não gostei muito dessa pergunta não, João. Achei que essa pergunta aí engana um pouco. Mas, enfim, foi um movimento de extrema-direita, está bem claro isso. E o que você achou? Qual a impressão que você teve? Qual o impacto político que você acha que essa manifestação de domingo tem sobre a opinião pública brasileira? Como é que você avaliou? Cara, eu estou avaliando um pouco diferente da maioria das pessoas, eu acho, porque, assim, eu estava fazendo umas contas, aí estava conversando com um jornalista que me telefonou para perguntar exatamente a mesma coisa alguns minutos atrás. E aí, eu estava fazendo as contas assim, a Grande São Paulo tem mais ou menos 20 milhões de habitantes, certo? Se você pegar as cidades do interior de São Paulo, perto de São Paulo, ali no entorno, dá facinho uns 30 milhões de habitantes. Campinas, Jundiaí, todas as cidades maiores ali, até São José dos Campos e tal, dá facinho uns 30 milhões de habitantes. Aí eu calculei, mas vamos imaginar que, assim, superestimando o pessoal que estava na Paulista, que tivesse 200 mil pessoas na Paulista, que a USP estimou 130, né? Então, que tivesse 200 mil pessoas, quase, assim, sei lá, 70% a mais. Se você... 200 mil pessoas corresponde a 0,6% do total da população. Ou seja, 0,6%, não dá 1% da população. Então, isso é uma... E quando você olha, assim, os dados, né, das pessoas que estiveram lá, você tem uma ideia, 25% deles recebe de 5 a 10 salários mínimos. 13% recebe de 10 a 20 salários mínimos. E 9% recebe mais de 20, ou seja, é uma classe altíssima das pessoas. Né? 65% de branco, para você ter uma ideia, o estado de São Paulo tem 35% de branco. Isso é o dobro, praticamente. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, é um grupo muito restrito de bolsonaristas, né? Principalmente bolsonaristas mais radicais. Então, assim, as pessoas tiram... Eu acho que a esquerda, né? Principalmente a esquerda, mas a mídia em geral também, cai muito numa certa mitologização da rua, das manifestações, entendeu? Como se as manifestações em si tivessem algum tipo de importância, fossem, sabe, relevantes, imediatamente relevantes. Eu acho isso um engano interpretativo, porque, assim, a manifestação é uma coisa que ocorre, como eu estou falando aqui, assim, quem foi lá é um número ínfimo de pessoas. O que é importante no que diz respeito ao Bolsonaro? A importância do Bolsonaro está no seu poder eleitoral, na verdade, em colocar gente para comandar o orçamento, fazer política pública e implementar os projetos catastróficos que esse pessoal tem, ou destruir o pouco que já foi construído por governos anteriores. Então, esse é o grande problema, na verdade. Então, eu prefiro olhar o Bolsonaro pela perspectiva em última instância eleitoral, ou seja, como isso, em última instância, vira voto, vira preferência, né?
Então, assim, me parece que ter 0,6% das pessoas lá não é preferência, me parece ser preferência nenhuma. Muito pelo contrário, um cara que conquistou quase 50% dos votos válidos, quando você vê, assim, é 30% do eleitorado brasileiro, né? Ele conquistou, vamos dizer que em São Paulo, até um pouco mais. Mas de 30% para 0,6%, você entende? Isso é muito, muito, é 200 para 1 isso, né? 200 para 1 não, acho que dá 60 para 1. Mas de qualquer maneira, ou 50 para 1. De qualquer maneira, é muito pouco. Então, assim, a questão não é essa, a questão não é do. Não, o Bolsonaro mostrou poder nada. Né? Para quê? Poder fazer o quê? A não ser que, né, assim, como isso vai se traduzir em sucesso eleitoral, como isso vai se traduzir em mudança política, né? Eu acho que, vamos lá, primeiro, a eleição para prefeito está muito longe, é uma eleição municipal, o ato só ocorreu em São Paulo. Então, essa manifestação de agora não tem, obviamente, nenhuma grande efeito, não vai ter nenhum grande efeito sobre as eleições municipais. Né? Segundo, eleitoral, político. Assim, que políticos que vão, na verdade, ser seduzidos por esse tipo de manifestação? Eu acho difícil políticos que sejam críticos ao Bolsonaro, de repente, se dobrarem para um tipo de... Né, assim, não, as massas agora estão clamando a volta do Bolsonaro, porque não foi isso que aconteceu, na verdade. Agora, os meios de comunicação, a gente sabe que eles fazem uma política muito... Eu estou aqui em busca de termos mais brandos, mas é uma política que nem é sempre alinhada com os interesses da maioria da população brasileira. Então, eu não sei o que vão fazer com isso, mas assim, a classe política, eu não sei, assim, eu não acho que teve um impacto tão grande assim. Agora, assim, isso não quer dizer que a coisa possa piorar, veja bem. Por quê? Porque eu já vou falar, já vi hoje que a esquerda marcou uma manifestação que vai ser, obviamente, lida como uma resposta a essa manifestação do Bolsonaro, que a esquerda está com uma capacidade de mobilização muito baixa, então eu acho que, assim, provavelmente vai dar com os burros na água, vai dar menos gente. E isso vai ser um sinal de derrota, vai ser interpretado pela mídia, que aproveita todas as oportunidades para criticar a esquerda, para descer o pau, para tentar por uma cunha para outras forças políticas mais conservadoras. Então, eu acho assim, em grande medida, né, a esquerda mordeu a isca do que o Bolsonaro fez. Até que a grande mídia, não sei, eu não acompanhei totalmente, estava fora do Brasil. Domingo eu estava fora do Brasil. Mas eu vi um pouco no UOL, o UOL não noticiou, não deu muita palha, muita trela, não. Então, assim, vai depender muito dessa recepção que o movimento teve em si. O movimento, como ele... Agora, olhando pela perspectiva do Bolsonaro, eu acho assim, isso daí não adianta nada para o Bolsonaro e para os aliados próximos dele, da família dele e tudo mais. Porque o que está em jogo agora para ele são questões de ordem jurídica, de ordem policial. E eu duvido que a Polícia Federal ou o Supremo Tribunal Federal vai ficar muito tocado porque, né, assim, alguns milhares de velhos brancos reacionários foram para Paulista defender o Bolsonaro, né? Então, você entende o que eu quero dizer? Eu acho que para eles, é claro que é a única coisa que o Bolsonaro podia fazer. A gente tem que pensar o que o Bolsonaro poderia fazer. Ele pôde fazer essa manifestação. É bom para ele isso? É melhor do que se ele tivesse ficado calado? Talvez sim, né? Porque ele mostrou uma certa... que tem gente que apoia ele ainda, por mais que... Né? Ele pelo menos conseguiu jogar essa isca, e tem gente mordendo a isca. Tá vendo que ele, de alguma maneira, teve um efeito positivo para ele. E vai continuar tendo, dependendo da maneira como as pessoas tratarem isso, eu acho, as forças políticas, né? Mas, assim, isso não resolve o problema do Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal e com a PF. Então, assim, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Para isso gerar um movimento que impacta nas instituições jurídicas e tudo mais, a coisa precisava tomar um corpo outro, né? Se fossem manifestações massivas em todas as cidades, grandes cidades do Brasil, blá, 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 uma coisa desse tipo, aí talvez a gente tivesse a possibilidade de, entendeu? Mas
Tudo depende da interpretação pós. É que nem, cara, junho de 2013, eu falava, desde aquela época isso. A questão não é a manifestação em si. Uma manifestação é uma coisa que acontece, as pessoas vão para a rua, ficam lá 2, 3 horas, voltam para casa, acabou. Acabou. Tudo depende do que e como isso é recebido, interpretado pelas instituições, forças políticas, né? Como isso é transformado em algo significativo. O significado é dado ex post, a posteriori, entendeu?